E hoje mais um vídeo educativo e informativo aqui para vocês. Falaremos de algumas boas empresas para a gente olhar bem de perto. As empresas abriram aí a temporada reportando queda nos lucros. Será que os dividendos vão diminuir? E com isso nós precisamos avaliar bem as empresas e principalmente ficar atentos aos resultados e entender se está havendo mudança de fundamentos, se está havendo alguma alteração no operacional dessas empresas. E para a gente iniciar o vídeo de hoje, eu quero começar mostrando para vocês mais uma vez aí o histórico de preço-lucro da nossa bolsa. Observe então que nós estamos aí nos menores patamares históricos em termos de preço-lucro, né? Está bem abaixo aí de 2003, inclusive de 2008 também, né? Que até então foram aí as maiores quedas. E essa imagem eu quero aproveitar para fazer um alerta aqui para você, investidor iniciante, porque eu vejo muitos investidores se apegando muito aí nessa questão do PL, porque um PL muito baixo, além dele sinalizar que a empresa pode estar barata, pode também ser uma armadilha. E mais, um PL muito baixo, ele pode também sinalizar deterioração do negócio da empresa, ou seja, o mercado não está acreditando que a empresa vá conseguir manter uma boa lucratividade no futuro. Um PL alto não quer dizer que a ação está cara, da mesma forma que um PL baixo não quer dizer que a ação está barata. Vamos com calma. E com toda essa calma, vamos começar aqui avaliando os resultados das primeiras empresas aí que divulgaram ao mercado. Indústrias Home, a empresa reportou queda no lucro na comparação anual. Vamos dar uma olhada aí nos números para a gente entender um pouco mais e ver como ficaram as principais linhas. Começando aí pela receita líquida, a empresa reportou aí 372 milhões em receita líquida. Foi um aumento aí de 5,9% na comparação anual. E dentro aí das principais linhas de negócio da empresa, nós tivemos uma específica aí, né, que impactou fortemente aí, com uma queda de mais de 25%, prejudicando o avanço aí da receita líquida da empresa. O EBITDA e as margens tiveram queda. A empresa reportou aí um EBITDA de 52,5 milhões, foi uma queda de 21%, e com isso as margens também caíram. E o resultado foi um lucro líquido de 33 milhões, até subiu aí cerca de 8% no trimestre, mas na comparação anual foi uma queda considerável aí de quase 23%. Então foi um trimestre aí da Indústrias Home bem abaixo do mesmo período do ano passado, e isso é o peso da inflação aparecendo mais forte agora, no segundo trimestre, principalmente aquelas empresas que têm uma certa dificuldade para repassar custos. Além disso, nós temos ainda a alta de juros, né, que acaba impactando aí o resultado financeiro dessas empresas. Talvez o ponto positivo aí no balanço da empresa seja a carteira de pedidos, que tem evoluído e deixa aí boas expectativas para os próximos trimestres, e foi registrado aí uma entrada de pedidos em mais de 480 milhões, uma alta bem considerável aí de 35%, e com isso a carteira toda atingiu aí 904 milhões, né, 36,8% de alta. Em algum momento, provavelmente nos próximos trimestres, isso aí vai surtir efeito positivo no balanço da empresa, então nós precisamos continuar de olho e acompanhando. E um outro dado interessante que a empresa sempre traz nos seus balanços é o índice de confiança do empresário. Esse índice vem subindo. É uma informação importante para todo o setor econômico, porque mostra que o ambiente, apesar de difícil, ele segue favorável para fazer investimentos. E isso a gente tem visto nos últimos meses, nas últimas semanas, né? Eu até fiz um vídeo, falei de algumas empresas que estão aproveitando o momento para fazer investimentos. E de maneira geral, aí, na minha opinião, né, a Indústrias Home continua aí como uma empresa de bons fundamentos. A gente precisa acompanhar os próximos resultados. Vai ser um ano difícil, isso aí já vem sendo sinalizado desde o primeiro trimestre, né, com as empresas divulgando menores margens, tanto operacionais quanto de lucratividade. Então a gente precisa acompanhar com atenção. Vamos com calma, vamos seguir estudando, acompanhando, comparando principalmente e fazendo aí avaliações bem ponderadas e conscientes acima de tudo. Bom, e falando agora de WEG, é outra empresa de muita expectativa no mercado e também reportou queda nos lucros, hein? A empresa reportou ao mercado uma receita líquida de 7,1 bilhões, quase 7,2 bilhões, foi um crescimento aí de 25% na comparação anual.
O EBITDA foi de 1,2 bilhão, 9,8% abaixo do mesmo período do ano anterior, e uma leve alta aí no trimestre. E com isso, a margem EBITDA também teve queda de 6,7 pontos, ficando aí em 17,5%. E por último, o lucro líquido, que foi de 912 milhões, quase 913 milhões, foi uma queda de quase 20% na comparação anual. Destaque também para o retorno sobre capital investido, vem sendo aí uma marca da empresa nos últimos anos, a boa alocação de capital. O ROIC ficou então em 26,9%. Então, apesar da queda nos lucros, o resultado da WEG foi bom em termos de receita. A empresa mais uma vez consegue se sair bem nessa linha por consequência da sua diversificação de negócio. A exposição em mercados estratégicos ajuda bastante. Aqui no Brasil, o segmento de geração, transmissão e distribuição representando a maior parte da receita. E já no mercado externo, os equipamentos eletroeletrônicos industriais alavancando a maior parte da receita fora do Brasil, ficando aí bem calibrado, 51% Brasil e 49% exterior. É o que deixa a empresa até com características defensivas, na minha opinião. E em relação ao crescimento, ela segue crescendo, porém de maneira mais tímida. Em termos de projeções, os números aí desse primeiro semestre até batem com as projeções do mercado para a WEG, e em termos aí de lucratividade, as estimativas são de números estáveis, um pouco diferente aí do que foi visto em 2019, 2020, 2021, onde o crescimento foi de forma mais ascendente. Então, talvez por conta disso, por conta desse crescimento mais contido, digamos assim, o mercado tem penalizado as ações, porque até então era uma empresa vista aí com altíssimo potencial de crescimento, até mesmo bem fora da média. E nesse sentido, as avaliações dos analistas dividem um pouco aí as opiniões. De todas as coberturas feitas por analistas hoje da WEG, a gente tem aí 6 recomendações de compra, 5 recomendações neutras e 2 recomendações de venda. E quem está com a visão de compra enxerga aí um upside de 47%. Isso aí são apenas opiniões de analistas, tá pessoal? Isso aí é uma ferramenta do Status Invest, é só para fins informativos. Não quer dizer que isso vá se confirmar tão cedo, tá? Isso aí são apenas opiniões de analistas do mercado que fazem a cobertura da empresa. Mas essa que eu gostaria de saber a sua opinião. WEG, você tem na carteira? O que você acha da empresa? Você acredita que ela vai continuar entregando crescimento? E vamos falar aqui de mais uma empresa que tem chamado a atenção do mercado. Vamos falar da Klabin. Eu acredito que são boas notícias, que são boas perspectivas aí pela frente, apesar também de ter dividido aí algumas opiniões em relação ao investimento que a empresa fez, que nós vamos comentar agora. Lembrando mais uma vez, como eu falei no início do vídeo, as empresas estão aproveitando esse momento de crise para fazer investimento. Quem está com dinheiro em caixa está aproveitando as oportunidades. Mas vamos lá, em relação à Klabin, ela anunciou aí a construção de uma nova fábrica. É o projeto Figueira, mais de 1,5 bilhão, com capacidade produtiva anual em cerca de 240 mil toneladas de papel ondulado por ano. A empresa vem investindo forte nessa linha de negócio, apesar que esse investimento parece que dividiu um pouco aí as opiniões em relação se foi ou não foi um bom investimento, mas os números que a empresa aponta aí em relação a esse empreendimento é de um negócio resiliente, porque praticamente todos os produtos hoje em dia demandam por embalagem, A empresa informa aí que o mercado tem um crescimento superior ao PIB, inclusive, e com isso a empresa vem focando seus esforços na produção aí de bens com maior valor agregado. Então, no meu ponto de vista, aí, é mais uma visão de futuro para a empresa, pensando nessa questão de sustentabilidade, onde todas as empresas em geral elas estão trocando as embalagens de plástico por embalagens recicláveis ou biodegradáveis, e é aí que a Klabin entra fornecendo esses produtos para uma demanda que tende a crescer ainda mais. E eu acredito que a boa notícia aqui nesse ponto é que a empresa está fazendo esse investimento sem a necessidade de tomar mais dívida, conforme a própria empresa divulga aí nos documentos desse projeto. E isso é bom porque não vai impactar o endividamento de forma negativa. A previsão de entrega desse projeto para o início aí das operações é para 2024.
Então é uma empresa aí que está investindo no seu crescimento, é um perfil de empresa que muita gente gosta porque enquanto ela cresce, ela tem perspectivas de seguir pagando dividendos também. A gente vê aí que a estimativa é de que ela siga pagando aí dividendos médios aproximadamente aí dos 6%. Bom pessoal, mas em relação a dividendos, agora de maneira geral, o ano passado foi um ano aí de grandes dividendos em sua maioria, principalmente aí das commodities, né, que puxaram o ranking de dividendos para cima. E esse ano a dúvida é, será que vamos ter mais grandes dividendos igual foi em 2021? Conforme eu mostrei no último vídeo que eu postei, as commodities, né, as empresas relacionadas às commodities, elas devem pagar aí bons dividendos, porém menores, porque como eu já comentei aqui nesse vídeo e em vídeos passados, a gente tem visto que desde o primeiro trimestre as empresas elas têm reportado margens mais baixas, né, margens mais contidas, tendo em vista aí todo esse cenário desafiador. E isso tende a impactar nos dividendos. É até intuitivo, né? A empresa lucra menos, ela distribui menos. Talvez o percentual de dividendos até vá subir, porque as cotações estão caindo muito, mas o valor pago por ação ele tende a diminuir. E eu chamo a atenção o seguinte, porque a nossa economia, o nosso mercado, ele depende basicamente aí de dois motores econômicos. Na verdade, o mundo inteiro, né, tem aí dois motores econômicos, que são Estados Unidos e China, principalmente. E as projeções é de que a China, principalmente, pode não crescer o que era esperado em 2022. E isso certamente impacta as nossas empresas aqui no Brasil. Não tem jeito. Olhando aí para o PIB da China, a composição por setores em 2021, dá para ver que faz muito sentido. Pausem a tela aí para vocês verem, mas indústria, transporte, infraestrutura, construção civil e agricultura estão diretamente relacionados às nossas empresas aqui no Brasil, que inclusive distribuíram os grandes dividendos do ano passado. Então a grande questão é essa: a China vai crescer ou não vai crescer em 2022? A nossa economia, infelizmente, também é dependente disso, se não bastasse todas as outras questões envolvidas. E eu volto aí na imagem do PL da nossa bolsa que eu mostrei no início do vídeo e até comentei, né, que se olhado aí de forma isolada pode ser um erro, mas a minha opinião como investidor, obviamente eu sigo otimista. Eu creio que hoje nós estamos pagando muito mais barato pelos lucros que as empresas estão reportando. Até porque não é só o lucro de hoje que a gente deve levar em conta. A gente deve considerar também os investimentos futuros que as empresas estão fazendo. Eu então seguirei no aporte, seguirei investindo com calma, igual eu sempre tenho falado com vocês aqui, e os próximos vídeos que eu trouxer serão vídeos na prática, fazendo aí novos aportes aqui para os nossos investimentos. Um abraço a todos, muito obrigado aí pela sua audiência, bons estudos, bons investimentos e até a próxima.